Os espíritos cativos são aqueles que muito facilmente obedecem, se ajustam, tendem a desejar convencer os outros muito facilmente, ser fiéis a tudo e que simplificam e ficam capturados simplesmente pelos deveres que são exigidos sem refletir sobre eles. Em geral, eu dizia antes, no início da nossa aula, que a criatividade é menor porque somos excessivamente ajustados ao nosso tempo. Nessa direção, o que este autor, este filósofo Nietzsche quer dizer é que, de fato, por sermos excessivamente ajustados ao nosso tempo, somos espíritos cativos, que desejamos rapidamente cumprir o que esse tempo exige e, por vezes, exige apenas um certificado, um diploma, para que então continuemos a fazer aquilo que o tempo nos põe como compromisso. Mas o autor, o filósofo, vai nos dizer: esta é uma condição decadente. É preciso desejar ser um espírito livre. E o espírito livre implica esse desejo de suspeitar das coisas, de ruminar sobre as coisas, de farejar sobre as coisas e de desejar ser criativo nessa direção, porque quer agora sim ter a capacidade de qualificar a sua própria existência, o que implicaria qualificar a sua própria formação. Então, dar a dimensão também de um espírito livre nesse processo é fazer com que vocês mesmos assumam eticamente os seus compromissos e exigir de cada aluno que se torne isto também. Caso contrário, eles serão espíritos cativos, na dimensão de apenas cumprir um protocolo de atividades. E este é o desejo que nós temos, de que eles possam ter essa dimensão alada e ir para além daquilo que foi pensado e nos surpreender, mas que esteja garantida sim uma formação qualificada. Existem pontes que os alunos precisam atravessar. Os nossos alunos aí na modalidade à distância, os nossos alunos na condição presencial e os nossos processos de formação em qualquer dimensão. E nessa direção é preciso aproveitar bem as oportunidades que a vida nos dá. E, portanto, essa é uma dimensão que fica dita assim quando eu acho que implica especificamente essa nossa função. Para atravessar ou cruzar as pontes, nós necessitamos, por vezes, de corrimão. Não para se agarrar a este corrimão como se fosse a nossa salvação, pois ele poderia se romper, mas para despertar em nós, que estamos atravessando uma ponte, a ideia de que isso pode ser feito com segurança. E, portanto, atravessar uma ponte será o empenho de cada um, mas é bom que ele encontre o corrimão. Essa é uma expressão que Nietzsche usa em uma das suas obras e eu quero aqui, por analogia, tratar com vocês tutores. Em alguma medida, vocês são o corrimão para que esses alunos atravessem a ponte. E a gente precisa estar ali, mas não para que eles se agarrem, isso significaria tutelá-los excessivamente, porque a ponte vai despencar, caso isso aconteça. Mas é importante que a gente possa ser esse corrimão para que o aluno sinta segurança para fazer o caminho que é singular, individual, seu, e que exigirá o empenho de cada um, mas ele tem com quem contar. Ele vai atravessar essa ponte com segurança porque existem sujeitos capazes de dar indicativos e dar segurança para que esse caminho aconteça. Portanto, eu vou finalizando por aqui em dizendo que toda essa dimensão pedagógica na modalidade à distância, que implica o cuidado e a formação, tem beleza. Eu quero terminar dizendo isso porque pode parecer, eu fui tão incisiva em falar da exigência, do rigor, do compromisso, que pode aparentemente significar que esse processo não tem beleza. Mas esse processo tem sim beleza e tem uma dimensão estética, quando cuidamos e formamos pessoas. A beleza depende, portanto, desta ação criadora que vai se dar no corpo de cada um destes alunos, na mão, na boca, no pensamento, no acolhimento destas coisas que foram pensadas para que ele pudesse formar-se e profissionalmente colocar-se numa outra perspectiva logo aí na frente.
Essa parece ser a necessidade para que a beleza possa se instituir. Evitar separar o sensível do inteligível. Ou seja, quando nós somos rigorosos intelectualmente, nós não somos malvados. A sensibilidade está no rigor, na exigência do rigor intelectual. Por vezes é a mão, é o corpo que, na relação com todas as outras partes, querem dar ao aluno uma presença qualificada. Por isso, esta é uma aventura que pode sim e deve ter essa dimensão da beleza. Pois ela se dá quando decidimos criar lugares e vamos combinando coisas assimétricas e ficamos até surpreendidos com o que pode aparecer. Cabe ao tutor, portanto, participar de forma qualificada da trajetória de cada aluno, procurando evitar a evasão. Nem falamos disso até o momento. Mas este cuidado, esses processos de rigor, essa sensibilidade, essa afetividade que não diminui o rigor intelectual, quer sim diminuir esses processos de evasão. E não será o monstro da evasão que vai nos tornar alguém que agora então vai se deixar dominar pela tutela. Não, nós vamos enfrentar sim a evasão com estes recursos da modalidade à distância que vão exigindo o nosso cuidado, a nossa presença, a nossa ética, o nosso processo de acompanhamento dos alunos. E para finalizar, o sujeito da experiência e de toda forma este aluno da graduação é um sujeito que vai fazer experiências. Experiências num processo formativo. Ele é um sujeito que nós podemos alcançar se estivermos com ele. Por vezes ele vai tombar diante das nossas exigências, das nossas articulações, das nossas provocações. Mas mesmo que ele tombe, fique perturbado, isto é uma condição de formação. Ou seja, nenhum de nós, nem nós, com 30 anos de experiência, estamos sempre, como diz aqui o nosso texto, eretos, em pé, erguidos, seguros de si. Nós também caímos, tombamos. O que cabe aqui é descobrir alternativas de como levantar-se e perceber o que me derrubou, para enfrentar isso com rigor, afetividade e ética. A arte e a estética nos fazem humanos. E eu digo a arte na perspectiva desta arte de formar o outro. A estética de dar beleza a essa trajetória. Porque isso acontece quando aprendemos a cair e a levantar. Segundo La Roça, um professor, educador, filósofo espanhol, ele diz isso com muita pertinência. O sujeito firme, impávido, autodeterminado, sempre erguido, anestesiado já pelo que sabe, é um sujeito incapaz de fazer experiência. Eu comecei falando que todos somos sujeitos da experiência, mas mais particularmente o nosso aluno da graduação. Portanto, a condição de quem faz experiência é saber e dar conta, acolher o que o surpreende, o que o tombou, para reagir a isto. Porque a experiência só acontece sabendo cair e levantar. Mas é nossa capacidade de fazer experiência que pode gerar formação e transformação. Por isso, precisamos de tempo, de cuidados, de bem administrar perigos, atravessar fronteiras, pontes, para que possamos estudar melhor e pensar o nosso tempo lá na frente, aquilo que Dal Bosco lá no início nos dizia, um ter que ser outro no futuro, que isso possa acontecer com a nossa efetiva participação. Até finalizo dizendo, é importante também que a gente não se permita ser o tempo todo cutucado por opiniões, por vezes o silêncio pedagógico nosso ao pensar a nossa tarefa, também nos ajuda a construir conceitos. Talvez esse é o momento que vocês estão aí agora. Por que eu estou escutando tudo isso? Qual é o sentido disso tudo na minha formação? Na verdade, a minha intenção foi
mesmo que aí esteja o silêncio entre vocês, ou supostamente o silêncio para escutar o que daqui eu quero dizer para vocês, este é um momento necessário e não da excessiva conversa, opinião, barulho e comunicação. É preciso, por vezes, suspender a palavra para que a gente possa, no silêncio, pensar de novo as nossas tarefas. Este mesmo autor, La Rosa, diz: é preciso, talvez, desbatizar o mundo, tirar o nome das coisas, para que elas ganhem de novo uma presença e que a gente possa pensar sobre elas. As coisas estão tão nomeadas, até mesmo na formação na modalidade à distância, que nós já temos previamente dito o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que é ruim. Eu estou sugerindo a vocês que em algum momento destes processos formativos vocês suspendam os nomes, as palavras. Parem de dizer as mesmas coisas sobre o que vocês já conhecem, para no silêncio pedagógico pensar de novo, pensar outra vez aquilo no qual vocês estão inseridos, os processos nos quais vocês estão inseridos e talvez dar beleza de novo às nossas tarefas. Acho que isso é talvez uma boa forma de finalizar a nossa reflexão, porque a beleza também vem do nosso empenho, do nosso esforço, do nosso desejo de dar a este ambiente capacidade refinada, qualificada para estar com os outros. Este não é um processo mágico que alguém administrativamente vai garantir. Somos nós, sujeitos da experiência, sujeitos de um tempo e que querem lançar-se no futuro de outra forma, que precisamos nos empenhar para que a beleza se materialize e para que a formação dos nossos alunos de graduação seja qualificada. Foi um prazer dialogar com vocês, trocar ideias, ocupar o tempo de vocês e espero que tenha sido possível ter sido compreendida e me coloco também à disposição em alguns momentos para trocar essas ideias. Que o ano possa ser muito significativo e que vocês possam desempenhar a função de tutores, tendo no horizonte essas duas categorias: cuidado, formação. Muito obrigado pela atenção.